minha gente. Neste quadro, Resenhas Pedagógicas do meu canal, a obra escolhida para falarmos dela é esta obra seminal do Dermeval Saviani, Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações. Essa é uma edição belíssima, da Autores Associados, publicada em 2011. Essa obra já estava aqui na 11ª edição. São 138 páginas, uma edição belíssima, a capa acartonada com acabamento acetinado, o miolo todo em couché liso. Então, de fato, sem exagero, é uma obra que realmente, daquelas que não pode faltar de forma alguma na biblioteca de profissionais da educação. Eu tentarei fazer aqui um raio-x da obra. Na introdução, nomeada de Escola e Saber Objetivo na Pedagogia Histórico-Crítica, Saviani discorre sobre 6 aspectos que se constituem nos 6 capítulos da obra: a natureza e especificidade da educação, competência política e compromisso técnico, a pedagogia histórico-crítica no quadro das teorias críticas na educação brasileira, a pedagogia histórico-crítica e a educação escolar, a materialidade da ação pedagógica e os desafios da pedagogia histórico-crítica, e finaliza com a contextualização histórico e crítica da pedagogia histórico-crítica. Então, vamos lá. Na introdução, é denominada Escola e Saber Subjetivo na Pedagogia Histórico-Crítica, Saviani apresenta a obra ao leitor, esclarecendo que este livro complementa o livro Escola e Democracia, já resenhado aqui, e dá um panorama da obra. Após assistir essa resenha, clique no link que aparece aqui em algum lugar do vídeo e assista a resenha que eu fiz sobre Escola e Democracia. No primeiro capítulo, batizado de Sobre a Natureza e Especificidade da Educação, Saviani nos relembra que a educação é um fenômeno inerente aos seres humanos e que, por isso, para compreender a natureza da educação, é preciso entender antes a natureza humana. Nesse sentido, é necessário ter claro que, enquanto os outros animais se adaptam ao mundo natural, tendo sua existência assegurada de forma natural, nós carecemos produzir de forma ininterrupta nossa existência. Ou seja, em vez de nos adaptarmos à natureza, adaptamos a natureza a nós. Isto é, a transformamos. E este processo se dá mediante o trabalho. Portanto, o que nos diferencia dos demais animais é uma ação intencional chamada trabalho. Então aqui Saviani alerta que afirmar que a educação é um fenômeno próprio dos humanos significa aceitar que ela é ao mesmo tempo uma exigência do e para o processo de trabalho. Situando a educação enquanto forma de trabalho não material, esclarece que a natureza da educação se explica a partir daí. O ato de dar aula é intrínseco à sua produção e ao seu consumo. Ou seja, a aula é produzida e consumida ao mesmo tempo. Ou seja, produzida pelo professor e consumida pelo estudante. Saviani defende que a escola existe para favorecer a aquisição dos instrumentos que tornem possíveis o acesso ao saber elaborado, ou seja, a ciência, assim como os rudimentos desse saber. No capítulo 2, denominado Competência Política e Compromisso Técnico, Saviani traz à discussão 2 trabalhos de ex-orientandos seus que causaram grande polêmica no início dos anos 1980, que travaram debates acalorados sobre a competência política e o compromisso técnico. Guiomar Namo de Mello e Paolo Nozella. Nesta discussão, Saviani faz 2 indagações provocativas. Quem tem medo da competência técnica? Quem tem medo do compromisso político? Discorrendo fartamente sobre tais questões no campo da educação, Saviani, com muita propriedade, esclarece os desdobramentos, inclusive, dessas indagações. Em um esforço de síntese para esta resenha, eu anoto que Saviani considera que
quem teme o compromisso político são os mesmos que temem a competência técnica. Porque aquilo que apavora a classe dominante é a concretização do compromisso político transformador. O discurso da transformação, para Saviani, não é só temido, como tende a ser apropriado pela classe dominante. Assim como a defesa da competência técnica pode ser apropriada pelos conservadores, a defesa do compromisso político também pode ser apropriada pelos que buscam esvaziar a educação escolar e sua contribuição pedagógica para a transformação social. Saviani nos conclama a somar forças, unificar lutas para consolidar avanços e tornar irreversíveis conquistas que nós já alcançamos, por um caminho pelo processo de reapropriação por parte das classes trabalhadoras do conhecimento elaborado e acumulado historicamente pela humanidade. No capítulo 3, nomeado de A Pedagogia Histórico-Crítica no quadro das tendências críticas da educação brasileira, Saviani inicia destacando que a pedagogia histórico-crítica foi se constituindo à medida que se diferenciava no cenário das pedagogias críticas. Se diferencia, na verdade, da concepção crítico-reprodutivista por se empenhar em uma orientação pedagógica que seja crítica sem ser reprodutivista. O autor elabora uma cronologia e também uma avaliação do que as pedagogias críticas, significaram sob a perspectiva crítico-reprodutivista desde 1968 na França, incluindo aí a teoria dos aparelhos ideológicos do Estado, de Althusser, a teoria da violência simbólica, de Bourdieu e Passeron, de 1970, e a teoria da escola capitalista, de Baudelot e Stabler, de 1971. Saviani destaca que a visão crítico-reprodutivista teve sim um papel importante no Brasil, pois impulsionou a crítica ao regime autoritário e a pedagogia autoritária desse regime, e foi a pedagogia tecnicista. Mas logo, os limites foram sendo visíveis. A concepção crítico-reprodutivista fazia crítica do que havia, explicava seus mecanismos, mas não propunha intervenção. Afirmava que era assim mesmo e que não podia ser de outro modo. A teoria crítico-reprodutivista dizia ser impossível ao professor desenvolver uma prática crítica que fosse contrária às determinações materiais dominantes. A pedagogia histórico-crítica começa a ser gestada no sentido de romper com esses limites, visando superar essa visão crítico-reprodutivista. Saviani, nessa obra, vai nos situar que, em 1969, escreve o primeiro texto nesse sentido, que ele denominou de esboço da formulação de uma ideologia educacional para o Brasil. Esse esforço vai tomando corpo e a partir já de 1978, quando em um seminário sobre educação brasileira na Unicamp, quando as visões críticas estavam indiferenciadas entre teoria crítico-reprodutivistas e histórico-críticas. Ali, Saviani a denomina de concepção histórico-crítica, procurando guardar o caráter crítico da articulação com as condicionantes sociais que a visão reprodutivista possui, vinculando, porém, a dimensão histórica que o reprodutivismo perde de vista. Saviani registra que é em 1979 que as discussões sobre uma perspectiva dialética da educação se torna mais ampla e coletiva no Brasil. Então, logo surgem as críticas a essa tendência. Saviani comenta que nessas críticas se unem conservadores da direita e da ultra-esquerda. Estes, da ultra-esquerda, consideram que ser crítico é ser intransigente, é negar tudo o que a burguesia produziu e, dessa forma, faziam coro com a direita, massacrando a pedagogia histórico-crítica. No quarto capítulo, nomeado de Pedagogia Histórico-Crítica e a Educação Escolar, Saviani esclarece que a expressão pedagogia histórico-crítica pode ser traduzida pelo esforço em compreender a educação com base no desenvolvimento histórico objetivo. Dessa forma, sua concepção claramente é o materialismo histórico.
a compreensão da história a partir do desenvolvimento material, das determinações das condições materiais da nossa própria existência. E a partir daí, debate suas relações com a educação escolar. No capítulo 5, denominado de A Materialidade da Ação Pedagógica e os Desafios da Pedagogia Histórico-Crítica, define que tais desafios são desenvolver aspectos da teoria que ainda requeriam, à época da publicação, maior elaboração e sistematizar aspectos que ela já continha, mas ainda não dava a elas ou a eles uma forma sistematizada, como, por exemplo, a articulação dos elementos psicológicos no interior da teoria que requeria um grau maior de desenvolvimento. Outros aspectos seriam a questão didático-pedagógica e Gasparin, que Gasparin vai propor em 2002 com a obra Uma Didática para a Pedagogia Histórico-Crítica. E também a questão material da organização do sistema educacional e das escolas, e também as descontinuidades das políticas educacionais, como sempre, não é mesmo? Bem, no sexto e último capítulo, denominado Contextualização Histórica e Pedagogia Histórico-Crítica, Saviani, claro, contextualiza, primeiro historicamente, o surgimento da pedagogia histórico-crítica, desde o final da década de 1970, tendo como pano de fundo movimentos políticos, sociais, filosóficos, pedagógicos no Brasil e no mundo. E depois faz uma contextualização teórica, expondo as bases teóricas da pedagogia histórico-crítica desde Marx, Gramsci, Manacorda, Snyder, Vygotsky, Pistrac, Makarenko. E aí, aqui, no território, no cenário brasileiro, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, Anísio Teixeira e Paulo Freire. Bem, minha gente, espero que eu tenha cumprido com a promessa de fazer uma brevíssima radiografia, pelo menos razoável, desta obra que eu considero fulcral para uma educação para um novo mundo, para um novo tempo. Como Saviani mesmo diz, com a humildade que lhe é característica, esta obra se constitui em primeiras aproximações. E aí eu acrescento, primeiras aproximações a uma pedagogia que dê conta de, ao menos, enfrentar, confrontar, resistir aos poderes hegemônicos da nossa sociedade. Sigamos confiantes.